Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Estamos iniciando o nosso Lições Espíritas de hoje. Nós vamos fazer 2 estudos no mesmo tema, dado a extensão do estudo, para não ficar muito longo, numa só apresentação. Então, nós vamos falar sobre a lei do progresso. A lei do progresso, ela está no 3º tomo do livro dos Espíritos. Faz parte das leis morais. Então, vamos trabalhar um pouco essa lei do progresso, porque dá para mim a certeza da continuidade da vida. Porque se eu trabalho pelo progresso, significa que nós vamos à frente. Não se justifica, numa encarnação só, você lutar pelo seu progresso, sendo que depois disso tudo, da sua luta toda, você vai perder tudo, vai desaparecer. Né? Então, esse progresso foi feito para quê? Em função de quê? São coisas que nós temos que raciocinar, que refletir. Vemos pessoas que dedicam uma vida inteira para uma determinada atividade e depois acaba aquilo tudo, desaparece. Então, isso não é lógico, isso não é justo. A vida, então, seria uma injustiça só. E se isso estivesse no conteúdo psicológico das pessoas, ou seja, se no inconsciente não tivesse todo um histórico das suas vidas anteriores, se na sua fita filogenética, que está no DNA, não trouxesse esse peso, né, das suas experiências anteriores, da sua história anterior, então nós viveríamos feito zumbis pelo mundo, porque não tínhamos uma base, não tínhamos um início, e tudo começou a acontecer a partir daquela encarnação. Então, essas coisas nós precisamos começar a analisar. Se nós quisermos ter uma vida justa, ter uma vida de contextos mais aprofundados, nós precisamos analisar esses detalhes, para evitar que a gente se perca aí nesse monte de palavras, um monte de falácias. E, geralmente, as pessoas que falam isso não explicam, não justificam. Não existe vida depois da morte ou depois do desencarne. A pessoa desencarnou, acabou. O que ele fez, o que não fez, não vai fazer mais. Nós temos que pensar que, às vezes, tem até músicas lindas, né? Mas que falam isso, acabou. Terminou para você. Não termina. Há só um processo de continuidade. Terminou aquela vida física e vai continuar na vida espiritual. E depois nós vamos retornar à vida física até o momento que não precisamos mais dos processos reencarnatórios. Sabendo-se aí, isso é muito importante da gente comentar aqui, que tudo tem ciclos. Né? Então, eu não vou ficar indefinidamente reencarnando, desencarnando, reencarnando, sem sair do lugar. Não. Tudo tem um ciclo. Por isso chama lei do progresso. O progresso nos chama e nós temos que realizar esse progresso. Eu tenho certeza que você, em outras encarnações, não tínhamos o conhecimento que nós temos hoje, principalmente a respeito da vida espiritual. Emmanuel tem um texto que ele diz assim: tu tens a palavra da vida eterna. Está naquela série Fonte Viva. Tu tens a palavra da vida eterna. Então eu preciso saber isso. Você tem essa palavra? Você estuda essa palavra? Você faz uma introspecção dessa palavra em você? Esse tem sido o objetivo desse nosso estudo Lições Espíritas, que já estamos aí com quase 60 estudos, para a gente começar a analisar mais seriamente o que nós podemos melhorar, né? O que nós podemos fazer em prol de nós mesmos, uma vez que nós vamos continuar. Daqui a pouquinho nós estaremos lá no mundo espiritual. E esse daqui a pouquinho, porque é muito rápido, a vida aqui passa muito rápida, né? E o que nós vamos levar para lá? O que nós vamos dizer a nós lá? Não vou nem te perguntar o que você vai dizer aos mentores, porque eles sabem, eles já conhecem, né? Mas o que você vai dizer a você?
Poxa vida, agora, se você viveu tantos anos lá no corpo físico, né? Teve tudo o que você precisou, mesmo nas dificuldades, você teve amparo, teve toda a proteção. E o que você fez disso? Então, meu amigo, minha amiga, é motivo da gente parar para refletir, porque isso fatalmente vai acontecer um dia. Então, vamos ao nosso estudo de hoje. Vamos agradecer a Deus por estarmos aqui, por você estar aqui conosco, e vamos, em nome dele, né, iniciar o nosso estudo de hoje, que é o seguinte: olha, progredir é da lei. Faz parte dos nossos avanços morais e intelectuais. Cada passo, novas perspectivas se abrem e, de passo a passo, vamos galgando a escada da nossa evolução. Progredir é lei. Lei do Progresso, parte 1, Lições Espíritas. Né? Está lá no Livro dos Espíritos. Tudo que nós vamos estudar aqui está no Livro dos Espíritos. Queria deixar isso claro para você, né? Que o nosso estudo está todo ele baseado no Livro dos Espíritos, para que a gente possa ter informações mais detalhadas e mais profundas. Tá? Então, em nome do Senhor Jesus, nós vamos dar início aqui ao nosso estudo. Olha que legal. A lei do progresso é uma das 10 leis morais a que alude Allan Kardec na parte 3ª do Livro dos Espíritos. De acordo com Allan Kardec, há 2 espécies de progresso, que se prestam mútuo apoio e que, todavia, não marcham lado a lado, que é o progresso intelectual e o progresso moral. Eu sempre chamo a atenção minha, né, para mim, dessa questão de progresso intelectual e moral. Sabe por quê? Porque, geralmente, quando a criança nasce na casa, né, os pais afetivos, enfim, eles têm muito cuidado de dar uma boa educação intelectual para os seus filhos. Bom colégio, né? Eu vejo muitas vezes esses pais, mães, querendo fazer o melhor para os filhos, né? O melhor colégio, aí paga aquele transporte coletivo escolar, que fica caro, né? Para fazer um bom atendimento nessa parte intelectual. Mas eles pecam porque não pensam na parte moral, que a evangelização pode trazer para cada uma dessas crianças. Então, essas crianças que já chegam com um avanço maior, porque já são espíritos com um pouquinho mais de conhecimento, né? Eles chegando aqui, minha gente, eles precisam do apoio da evangelização. Então, você que está nos assistindo pode nem ser espírita, mas provavelmente você tem algum segmento cristão que te atrai. Então, leva o seu filho nesse segmento cristão, ou a sua filha, para ele fazer a evangelização, porque aí você estará cuidando da parte intelectual e da parte moral. Guarde isso com você. Pensa nisso. Você que não tem esse hábito de levar os seus filhos para a escola de evangelização, tá? Então, vamos continuar aqui. Né? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Né? Todo mundo sabe que é de Lavoisier essa frase. Né? Então, Allan Kardec inicia o estudo que nós vamos fazer hoje, dando esse subitem, né? Estudo da natureza. Então, vamos a ele. Vamos ver o que está nesse estudo da natureza. Bom, começa, então, na questão 776 do Livro dos Espíritos. Serão coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural? Não. O estado de natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado de natureza, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Então, a lei da natureza, o estado de natureza é o estado primitivo. Porque se você pensar bem, meu amigo, minha amiga,
A natureza, ela é, em relação ao homem, primitiva, mesmo com todas as suas benesses, as suas belezas. Agora, a lei, né, natural, aí é a lei do progresso, que a natureza também está fazendo. Então, essas coisas lindas que a gente vê na natureza também está no processo de progresso. Meio estranho de pensar, mas é. Aqui nós colocamos uma gravura, né, que é bem interessante, porque está mostrando a relva, né, mostrando aí algumas gramíneas. Então, isso está em progresso. Só que nós não sabemos o que progresso é esse, como que é esse progresso. Nós ainda não temos essa informação, mas estão em progresso. Agora, quando você fala de lei natural, é a lei do progresso, que é diferente do estado natural. Estar natural é a natureza. Lei natural é o progresso que nós estamos fazendo ao longo das nossas encarnações. Gente, é tão gostoso estudar isso, é tão bom saber que nada vai acabar. Você não acha? Que os seus esforços aí serão recompensados, porque você é filho ou filha de Deus num processo de evolução, que para chegar ao estado que você chegou hoje, né, você teve que fazer muito trabalho, você teve que se aprimorar sempre para chegar ao homem. E agora o homem precisa se construir para chegar a um posto mais avançado. Não vou nem dizer de anjo, porque isso aí fica muito vago, mas assim, algo superior de nível de consciência. É isso que nós estamos fazendo. Guarde essa vontade com você. Isso é uma vontade, né? De entender a lei do progresso e trabalhar nela. Allan Kardec faz uma observação da seguinte maneira: o estado de natureza é a infância da humanidade e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral, sendo perfectível e trazendo em si o germe do seu aperfeiçoamento. O homem não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, como não foi a viver eternamente na infância. Aquele estado é transitório para o homem, que dele sai por virtude do progresso e da civilização. A lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira, e o homem se melhora à medida que melhorar e compreender a prática. Então, quando a gente estava lá na natureza como animais, ou vivendo em corpos de animais, no progresso, porque, gente, animal é maravilhoso, é lindo. Toda espécie é bonita, ela tem a sua beleza. E toda espécie tem a mônada, né, que está dirigindo aquela espécie. Então, nós vivemos lá, cumprindo rigorosamente a lei da natureza. Agora, aquele estado de natureza. Agora nós estamos fazendo a lei do progresso em nós. Nós estamos progredindo. Eu imagino que você já tenha ouvido isso. Mas se a gente voltar um pouquinho atrás, vamos colocar aí a partir da Renascença, 1400, por aí, né? Então, as pessoas que vieram, que encarnaram aqui, elas lutaram por trazer uma boa informação, sabe? Elas conseguiram construir o empirismo, né? A partir de Francis Bacon, que era a busca das pesquisas, a busca dos conhecimentos pela pesquisa. Percebem? Então, esses foram fantásticos, nos ajudaram muito. Mas acontece que os próprios séculos que foram se seguindo, 1500, 1600, 1700, 800, 1900, 2000, são caminhos, tapetes, que estão nos levando a avanços de conhecimentos da lei natural, do estado de natureza e do nosso progresso natural. Então, nós vivemos essas etapas, né? Vivemos muitas dessas etapas. Nós temos arquivados em nosso inconsciente e em nosso DNA todas essas vivências passadas, em sínteses, né?
muitas já automatizadas, a gente já faz aquilo sem pensar, mas no início não foi assim. Eu não caminhei livremente, não. Eu experimentei passo por passo. Para eu respirar esse ar mais puro do Homo erectus, eu tive que dar muito tempo para mim, para eu me acostumar com isso. Para eu sair da coluna horizontal que eu era lá, nos animais, para fazer isso aqui, ó, nossa, demorou muito. Então, isso foi progresso. Eu gostaria que você entendesse isso. Que você voltasse a esse momento da nossa evolução. Tá? Então, vamos continuando aqui. Olha. Questão 777. Tendo o homem em estado de natureza menos necessidades, isento se acha das tribulações que para si mesmo cria, quando num estado de maior adiantamento? Diante disso, o que se deve pensar da opinião dos que consideram aquele estado como o da mais perfeita felicidade da Terra? Kardec, ele está fazendo uma pergunta aqui, o seguinte, olha, então, veja vocês, lá atrás, eu não tinha responsabilidade. Eu vivia no estado de natureza. Eu vivia na natureza. Eu vivia nas florestas, eu vivia nos lagos, eu vivia para todo lado. Então, eu era mais feliz. Porque eu não tinha essa necessidade de entender a vida como ela está se colocando para nós agora. Eu não tinha que pensar, não tinha que refletir, raciocinar. Isso era mais feliz para mim? E os Espíritos vão responder para ele, olha, o que queres? Isso é felicidade do bruto. Há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também não são mais felizes do que os homens feitos. Então, essa felicidade desses dois aí, levando uma presa, né? Parece que é uma girafa, parece, né? Então, isso é felicidade do bruto. Para ele, isso aí é tudo. Pegava um bicho desse aí, olha, estava com a comida feita, né? Mas isso era bom? Não, isso era felicidade do início. Nós temos que buscar outros tipos de felicidade. É o que nós estamos fazendo com a Lei do Progresso. Eu não sei como você fica assistindo esse trabalho, se você fica feliz. Eu fico muito feliz em estar aqui realizando esse trabalho. Eu espero que você também esteja feliz, porque aí nós estamos criando, nós estamos vivendo uma felicidade cognitiva, de entender alguma coisa além daquilo que nós estávamos acostumados. O Espiritismo, meu amigo, minha amiga, ele nos tira daquela zona de conforto para a gente poder raciocinar, tá? E vamos então, continuando, porque o estudo é lindo demais, né? Pode o homem retrogradar para o estado de natureza? É a pergunta 778 do Livro dos Espíritos. A resposta é não. Você vê, essa pessoa aqui, primitivo, com esse aqui já mais avançado. Então, a pergunta, esse pode voltar para esse? Né? Esse mais adiantado para o menos? Ele fala que não. O homem tem que progredir incessantemente e não pode volver ao estado de infância. Desde que progride, é porque Deus assim o quer. Pensar que possa retrogradar à sua primitiva condição fora negar a lei do progresso. Então, meu irmão, às vezes tem pessoas, tem doutrinas, né, que fala isso, né, que o homem pode, depois de ser homem, voltar a ser animal. Nós já estudamos isso aqui. A mente tem psicose. Não, isso não é possível. Por quê? Porque nós já temos estabelecido em nós uma vivência, uma experiência que está no inconsciente e que está no DNA. Então, a gente não vai voltar. Não tem como voltar. Pode acontecer um fato assim, da gente ir para um planeta primitivo e lá a organização biológica seja semelhante a desse indivíduo aqui, de baixo, né? E aí eu ter que encarnar naquele corpo. Mas eu não vou deixar o meu conteúdo intelectual e moral virar esse primitivo. Então, muitas vezes, eu ouve histórias, né, de pessoas que ajudaram toda uma comunidade. Eram homens e mulheres que nasciam ali,
com um conhecimento muito mais avançado do que eles. Então, eram espíritos mais avançados. Não importa o jarro, o que importa é que o ouro está lá dentro. Pode estar o ouro num jarro de barro, num de porcelana, enfim, não importa, importa que é o ouro que está lá dentro. Tá bom? Então, imagina, você não pode voltar. Você já chegou à condição humana e continuará daí para frente. Tá? Agora, Kardec vai fazer um outro estudo que é a marcha do progresso. É outro subitem que ele utiliza no seu estudo, a marcha do progresso. Então, vamos tentar entender isso aí. Se a gente pode chegar, né, ao nível de entendimento de como que é essa marcha do progresso. Então, vamos lá. A questão é a 779. Aí vai perguntar, a força para progredir áurea o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? A resposta é: o homem se desenvolve por si mesmo naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se, então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Aqui eu gostaria de fazer uma colocação para vocês que eu aprendi, sabe, nas lidas da vida. Eu faço palestra há décadas, né? E dou seminários também, né? E aí o que acontece? Eu percebia e percebo que quando eu estou fazendo uma palestra, eu não estou ensinando nada, mesmo que eu esteja trabalhando conteúdos, né, mais profundos. Eu não estou ensinando nada a ninguém. Eu só estou estimulando a pessoa a buscar aquele ponto na evolução dela. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma palestra sobre glândula pineal, que é um assunto que nem todos sabem ou dominam, então eu vou explicar o que é a glândula pineal, vou falar, vou dizer, vou estabelecer. Só que lá, no imaginário da pessoa, nas imagens da pessoa, ela ainda não formou essa imagem de glândula pineal. Então eu vou dar para ela o quê? Como se eu passasse um filme, tá vendo? É isso aí que existe. E aí a pessoa agora, ela vai refletir sobre aquilo. Então ela viu a imagem de uma glândula pineal. Então ela começa a montar a imagem nas redes neurais dela. E começa a estabelecer a linguagem daquilo que ela ouviu. Ela vai estabelecer a própria linguagem. Por isso que às vezes a gente ouve uma coisa e fala diferente do que ouviu, porque nós estabelecemos a linguagem própria que está em relação com o nosso conteúdo de aprendizados. Então, isso que Allan Kardec está dizendo, olha, o homem que vai buscar, desculpa, que essa espiritualidade disse a Kardec, o homem vai buscar o seu entendimento. Como? Exercitando, aprendendo. Por isso é que é importante estudar, né? Buscar ir às reuniões públicas, ouvir palestras, participar de grupos de estudos, porque ali nós estaremos nos condicionando ao aprendizado mais profundo que o Espiritismo nos traz. Agora, se eu não participo de nada disso, se eu vou numa reunião pública pensando naquilo que eu vou ter que fazer quando voltar, eu não estou fazendo essa introspecção. Eu não estou capturando essas imagens para transformá-las em meus conteúdos, de acordo com a minha forma de entender. E aí, depois que você tem essa rede neural, e que você já tem uma linguagem a respeito dessa rede, então você vai aprimorar isso. Aí vai te dar vontade de você ler o livro, de você buscar na fonte isso que foi dado, foi mostrado a você. Então, eu te mostro um quadro e agora você vai definir o quadro por você, porque você tem todo um conteúdo psicológico para fazer isso. Não sei se eu fui claro, mas é assim que funciona, tá, gente? Bom, então vamos continuando aqui, olha. Então, existe a questão 780, a pergunta é, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Então, nós colocamos aqui, né, progresso moral um lado, uma asa, e progresso intelectual, outra asa. A resposta é o seguinte, né, que o progresso moral decorre do progresso intelectual, mas nem sempre segue imediatamente.
Exatamente por isso. Por quê? O progresso moral, ele quase sempre nós o buscamos para nos capacitarmos a ter alguma coisa que nos garanta a sobrevivência. A conservação, a lei da conservação, né? Que também está aqui no estudo do Livro dos Espíritos. Então, tem a lei da conservação. Então, para eu me sustentar, para eu me garantir na vida, eu tenho que aprender uma profissão, eu tenho que aprender um relacionamento social, tenho que ir para a escola ou não, mas eu tenho que aprender. Eu tenho que fazer o intelecto funcionar. A inteligência, segundo Joana de Anjos, o que é inteligência? A inteligência é você viver as experiências e apreender as experiências. Então, você fica inteligente, ou seja, você fica capacitado naquilo que você viveu e aprendeu. Então, nós fizemos isso muito para sustentar, para garantir a nossa, a nossa conservação, a conservação aqui no plano físico, certo? E a capacitação moral já é diferente, porque já é um avanço de tudo isso. Então, eu me conservo, eu me sustento e agora eu me moralizo, ou seja, eu vou me respeitar. Então, se eu aprendi a trabalhar, se eu tenho uma profissão, se eu tenho um conteúdo qualquer intelectual, agora eu tenho que me respeitar. Poxa, eu consegui fazer isso. Então, eu me respeito como um cidadão que lutou por aquilo, que lutou pela sua cognição, que lutou pela sua profissão, que lutou pela sua adaptação social, enfim, tudo isso. Então, eu tenho que me respeitar. Eu sou uma pessoa valiosa. Nós temos que fazer isso. Nos respeitar. Quando eu me respeito, eu tomo conta de mim. Assim como na minha profissão, eu tenho que fazer tudo certinho, porque senão não vai dar certo. Quando eu me respeito, eu também falo, eu tenho que fazer tudo dentro da lei de Deus, porque senão não vai dar certo. Entenderam a razão por que não acompanha, não segue imediatamente? Então, vamos continuar aqui. A questão 780A. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal, o homem, desde então, pode escolher o desenvolvimento do livre-arbítrio, acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Né? Então, a partir do momento em que ele vai começar a trabalhar, como eu estava falando, ele vai começar a trabalhar. Então, ele vai começar a ver o que é certo e o que é errado. O bem é o certo, o mal é o errado. Então, ele começa a desenvolver isso. E como ele tem um livre-arbítrio, ele vai começar a colocar no livre-arbítrio dele a escolha que ele considera como bem. Porque se ele faz o mal deliberadamente, ele não entendeu. Nem intelectualmente ele progrediu. Direito, né? Tem lacunas nesse progresso intelectual. Então, ele precisa de buscar, então, conhecimento. Por isso que nós temos que estudar o Evangelho. Né? Na questão 780b, pergunta assim, como nesse caso, que muitas vezes sucede serem os povos mais instruídos e mais pervertidos também. Então, vai dizer, o progresso vai constituir o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos que dão passo a passo, atingem. Enquanto, se não se acha envolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que a inteligência seja utilizada para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas forças que só com o tempo chegam a equilibrar-se. Então, veja você, né? Que não adianta eu ser uma pessoa intelectualmente desenvolvida. Se eu não tiver moral, eu vou ser uma pessoa intelectual e do mal, praticando o mal, porque eu não me respeito. Eu não tenho cuidado comigo, eu não tenho aquela vontade de manter a minha imagem satisfatória para o social. Então, eu vou fazendo qualquer coisa. Eu não me cuido. Então, entende a diferença do desenvolvimento intelectual para o desenvolvimento moral? O intelectual é uma prática que eu tenho que fazer. E o moral é a minha teoria pessoal. Então, como é que eu me sinto?
Como é que eu fico perante a vida, perante Deus, perante Jesus, perante mim mesmo, perante o social, perante minha família? Não são aqueles tiozões, né, que chegam na festa e alegra todo mundo com as suas gracinhas? E aquela pessoa, ela não pensa na imagem dela, né? Ela vai ser sempre qualificada como o tiozão da festa, a tiazinha da festa, ou a tiazona da festa, que faz a festa, faz as brincadeiras para que as pessoas se divirtam. Mas o social dela fica meio complicado. Então, ela pode muito bem ter avanços intelectuais para gerar uma boa retórica, mas ela não se respeita, sabe? Ela não busca essa consciência de individualidade dela. Então, por isso que nós temos que desenvolver a parte moral. Repito para você, moral, eu respeito a si mesmo. Ética, eu respeito o que está fora de nós. Pessoas, circunstâncias, objetos, enfim, o que estiver fora de mim. Isso é ética. E moral é a mim mesmo. Então, se eu sou moral, eu serei ético. Se eu não for moral, eu não serei ético. E eu só serei ético porque eu sou moral. Não é? Porque essa ética que eu estou falando não é esse vernizinho que a gente passa para ficar bem comportadinho perante os locais. Isso é verniz. Né? Você pinta o seu rosto, o seu corpo de um verniz lá para ficar daquele estado. Estou falando seriamente, estou falando de ética. Aquela pessoa reconhecidamente ética e moral. Esse é o grande avanço que nós temos que conquistar, o grande progresso que nós temos que realizar, que eu convido você a refletir muito, muito, muito sobre isso. Tá? Então, vamos dar continuidade aqui. Então, tem o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Não. Mas tem, às vezes, o de embaraçá-la. Questão 781. Então, eu não posso paralisar a marcha do progresso, mas eu posso complicar a marcha do progresso. A gente vê muito isso nas histórias antigas das famílias, né? Então, as crianças nasciam e os pais já queriam definir com quem essa criança ia casar, o que queria fazer na vida, né? O que era o roteiro que ela tinha que seguir. Olha, veja você, se essa criança tinha tudo isso pré-determinado, e se não fosse uma coisa estabelecida dentro do roteiro reencarnatório dela, esses pais estavam embaraçando o progresso daquele espírito. Ou ele mesmo embaraça. Ele tem um projeto reencarnatório. E chega aqui, por rebeldia, ou brincadeira, né? Ele desanima, ele foge desse projeto reencarnatório. Então, ele estabeleceu para ele um parâmetro embaraçoso que ele vai ter que dar conta. Então, por isso que nós temos que estar em prece, não vou dizer ficar rezando o dia inteiro, gente. Prece é uma ligação nossa com o Pai. Então, está sempre perguntando, será que é isso mesmo? Ouvindo o coração, né? Ah, mas eu gostaria tanto, tanto disso, de fazer isso que me dá paz, isso é que eu gosto de fazer. Então, tente fazer, sabe? Se não deu ainda, porque não chegou o momento. Às vezes tem pré-requisitos, né? Às vezes eu quero muito botar o chapéu lá no último cabide, lá no último pauzinho lá do cabide, mas a minha mão não alcança ainda. Então, eu vou ter que fazer um pré-requisito. Eu busco um banquinho, né? Então, o pré-requisito. Às vezes, eu trabalho de buscar o banquinho e colocar lá, é o pré-requisito. Ou seja, às vezes, eu tenho que realizar alguma coisa antes. Então, o importante é tirar todo e qualquer embaraço do nosso progresso. Né? 781A. O que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer que a humanidade retrograde? Pobres seres, que Deus castigará. Serão levados de rodão pela torrente que procurar deter. Então, às vezes, né, existem situações, existem pessoas que gostam de interferir, né, no progresso dos outros. Às vezes a pessoa já chegou num determinado nível de progresso, uma sociedade já chegou num determinado nível de progresso, aí chega lá um tirânico ou uma tirânica e tenta deter aquilo. A resposta está aí, ó. Pobres seres, que Deus castigará, quer dizer, educará, né? Serão levados de rodão pela torrente
que procurar deter. Eles não vão suportar. Você observa isso na história, né? Aquelas pessoas que tentaram deter a marcha do progresso, elas foram mortas, elas desencarnavam, elas ficavam no esquecimento, porque é assim que funciona. Ninguém detém, porque toda a história de uma nação, vamos colocar uma nação para você entender a do planeta, né? Então, toda a história de uma nação, ela tem um segmento, ela tem mentores que cuidam dela, e tem toda uma história, um segmento. Então, até um determinado momento, pode acontecer uma coisa negativa para a sociedade, mas um determinado momento para lá não passa, muda completamente. Depois você lê um pouquinho de história. Às vezes a pessoa não gosta de estudar história e acaba não vendo esses detalhes interessantes que estão narrados lá na história. Tá? Bom, vamos para a questão, vamos para uma observação de Kardec. Né? Sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem opor-se, ele estava falando. Né? É uma força viva cuja ação pode ser retardada, porém não anulada por leis humanas más. Vamos repetir isso aqui. Olha. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem opor-se-lhe. É uma força viva, cuja ação pode ser retardada, porém não anulada por leis humanas más. Quando estas se tornam incompatíveis com o progresso, com ele, despedaçam juntamente com os que se esforçam ou se esforcem por mantê-las. Assim será até que o homem tenha posto suas leis em concordância com a justiça divina, que quer que todos participem do bem e não a vigência de leis feitas pelo forte em detrimento do mais fraco. Entenderam? Então, na história, você vê isso. Quando chegava um momento que aquela sociedade tal tinha que avançar, não tinha ninguém que detesse aquilo. Você vê essa história dessa divisão política da Europa, quanta confusão aquilo deu, né? Até se ajeitarem no que está lá hoje. Os países que estão lá. Então foram se ajeitando. Por quê? Tinha um momento que tinha que mudar. Aí nós temos que pensar. Então, existe todo um direcionamento espiritual superior para todas as nações. Tem. E coitado daquele ou daquela que queira interferir nisso. Não vai conseguir. Vai ser levado de roldão, como diz a espiritualidade aqui. Tá? Bom, questão 782. Não há homens que de boa fé obstam ao progresso, acreditando favorecê-lo, porque, do ponto de vista em que se colocam, o veem onde ele não existe. Então, há homens que de boa fé tentam atrapalhar o progresso. Veja você. Eles tentam atrapalhar o progresso, acreditando que estão favorecendo o progresso, pelo ponto de vista em que se colocam. O veem onde não é bom. Não tem isso. Às vezes tem legisladores, né, que eles acham que o bom é isso, mas não é. Por exemplo, estabelecer uma lei do aborto. Ninguém tem o direito de fazer isso. O filho é de Deus, a filha é de Deus. Como é que eu posso interferir nisso? Então, tem pessoas que acham que pode. Mas chega uma hora que ele percebe que não dá. E a sociedade tem que dar resposta também. Eu não quero isso. Então, gente, são coisas que nós temos que analisar. Nós somos cristãos, então nós temos que defender o cristianismo. Então, a resposta é: assemelham-se às pequeninas pedras que, colocadas debaixo da roda de uma grande viatura, não a impedem de avançar. Por quê? Porque tem um escrito, tem um roteiro. O progresso tem o seu roteiro, ele não vai acontecer de qualquer jeito. Ele vai dentro do roteiro dele. Então, quando alguém tenta atrapalhar isso, ele dá o exemplo das pequeninas pedras, que não impede o progresso de avançar. Ou seja, a carruagem vai passar. Isso é confortador, né, minha gente? Pensa você aí, isso é muito confortador.
Eu tenho dito isso há muito tempo para as pessoas, né? Bom, agora, na questão 783, né, é o seguinte, nessas condições, não, segue-se sempre a marcha progressiva e lenta ao aperfeiçoamento da humanidade? A resposta é: ao progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Aí nós vemos aqui terremotos, né, que atingiram aí certas regiões, e um terremoto individual. A pessoa, individualmente ou coletivamente, não está fazendo o progresso que necessita ser feito, então tem esses abalos. Para acordar, para fazer com que as pessoas cresçam, entendam que tem que crescer. Porque, minha gente, se a pessoa desencarna numa situação dessa, ele só desencarna, ele não vai morrer. Isso aqui tem que entender. Às vezes a gente vê assim, aconteceu uma tragédia, né? 2.000 mortos, não morreu ninguém. Apenas a pessoa deixou de existir, de ficar no corpo físico por aquele pequeno tempo, e depois ele volta. E ali ele vai ter ele vai dar uma sacudida nele, peraí, o que aconteceu? E aí ele vai progredir. Mas isso é para pessoas que não querem pôr o progresso, tá, gente? Não querem. Quer ficar naquele cantinho dele lá, não quer mudar nada, né? Nessas comoções, né, o homem quase nunca percebe senão a desordem e a confusão momentâneas que o ferem nos seus interesses materiais. Aquele, porém, que eleva o pensamento acima da sua própria personalidade, admira os desígnios da providência que do mal faz sair o bem. São a procela, a tempestade que saneia a atmosfera depois de a terem agitado violentamente. Então, quando a pessoa tem esse conhecimento, quando a pessoa entende isso, ele chega no mundo espiritual com essa vontade. Nossa, como foi bom isso. Mudou lá o plano físico e me mudou. E mudou todos aqueles que estão próximos lá. Então, nessas grandes comoções, às vezes, aqueles governantes que não estavam ligando para determinada área começam a dar atenção, vão lá, dão os recursos que precisam. Surgem os recursos, né? Então, Deus, de uma coisa que a gente fala que é mal, ele cria um grande bem. Agora, nós temos que entender isso. Nós temos que entender que nós, humanos, ajudamos, mas nós não estabelecemos normas. A gente pode fazer uma proposta de norma, uma proposta de constituição, uma proposta de lei, uma proposta de status social. Mas, se aquilo não for bom para aquela comunidade, alguma coisa vai acontecer que aquela comunidade vai despertar para uma melhoria. Então, meu querido, minha querida, eu digo para você, assim, de coração e alegre, nós somos ordenados pela providência divina. Não estamos aqui jogados ao léu. Tem toda uma providência para nos ajudar a crescer. Guarda isso. Isso é muito importante. Isso aqui está na questão 783, tá, gente? Vamos agora para um comentário de Allan Kardec. Olha, o homem não pode conservar-se indefinidamente na ignorância, porque tende a atingir a finalidade que a providência lhe assinalou. Ele se instrui pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco, germinam durante séculos, depois irrompem subitamente e produzem o desmoronamento do carunchoso edifício do passado que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. E nessas comoções, o homem quase nunca percebe senão a desordem e a confusão momentâneas que o ferem nos seus interesses materiais. Aquele, porém, que eleva o pensamento acima da sua própria personalidade, admira os desígnios da providência que do mal faz sair o bem, são a procela, a tempestade que saneia a atmosfera, né? Depois de a terem agitado violentamente. Então, meu amigo, minha amiga, está aí. Sim,
não sei como você está vendo isso tudo, mas assim, eu vejo, sempre eu vi, quando estudei as primeiras vezes o Livro dos Espíritos, eu sempre via isso. Não tem mal, assim, que venha da providência. O Senhor Jesus, um dia, conversando com alguns dos seus apóstolos, ele disse assim: nós nunca devemos temer aquilo que vem do nosso Pai. Porque se vai acontecer uma coisa, ele dá a solução. Então vamos imaginar que vai ter um desencarne coletivo numa viagem aérea. André Luiz narra isso num dos livros dele. Então a equipe socorrista de espirituais já está lá para pegar os espíritos, né, que desencarnam naquele acidente. Já leva a quantidade certa de macas para conduzir aquelas pessoas, aqueles passageiros que deixaram a vida física no acidente coletivo. Né? Então, é tudo, nós somos muito, muito resguardados, todos nós. Guarda isso com você. Ninguém está sozinho aqui, ninguém está à mercê de intempéries. Né? Na questão 784, bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, ele, em vez de avançar, caminha aos recuos? A gente falou sobre moral, lembra? Que a moral é o respeito que a pessoa tem sobre si mesma. Então, Allan Kardec está colocando. Então, tem casos, né? Tanta perversidade que dá a impressão que este homem recua. Já não tem mais moral, só tem primitivismo, agressividade. Ele já não trabalha, porque você não vai ver isso em povos bárbaros, né? Essa moral. Então ele pergunta, será que não está voltando àquele ponto? O que a espiritualidade vai responder? Ela vai dizer o seguinte: engana-te, observa bem o conjunto, e verás que o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal, e vai dia a dia reprimindo os abusos. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso, para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Então, muitas vezes você pensa assim, não, agora Deus esqueceu da gente. Agora esqueceu. Porque a coisa está séria. E não tem uma ação divina. Você que pensa. A ação divina está aí. Então, às vezes, o mal vai no excesso para transformar sociedades, transformar pessoas. Então, às vezes, você pega uma pessoa que está enferma, uma doença invasiva terrível, né? Que vai levando a pessoa para o desencarne, mas de uma maneira muito dolorosa. Você fala assim, nossa, parece que Deus esqueceu esse filho ou essa filha. Pelo contrário, ela está tirando todo aquele acúmulo energético que puder tirar naquele corpo já sem condições de viver. Quando termina, quando o corpo já não suporta mais, aí o espírito sai mais livre daquele processo do passado, que o tornou uma pessoa enferma. Porque as enfermidades, como vocês já sabem, né, são os coágulos energéticos que estão no corpo mental e que tem que sair. Que foram foram más opções, más escolhas, más ações, más atitudes que criaram esses complexos. Então agora tem que sair. E aí, se o complexo é muito grande, então vai saindo, o corpo vai ficando cada vez mais dolorido, né? Mais enfermo. Aí você fala, nossa, parece que Deus esqueceu. Pelo contrário, ele está atuando para que aquele espírito, quando sair do corpo, saia bem mais leve, aproveitando, né, o processo. Então, isso aí, meu amigo, minha amiga, tem que estudar para entender. Ah, mas eu não concordo com isso. Tudo bem, então arruma uma coisa melhor. A pessoa faz o erro, comete erro, e vai ficar de boa. Não, não tem isso. Mas você não educa seu filho, sua filha, quando eles fazem uma coisa errada, você não chama a atenção deles? Não põe lá na cadeirinha de pensamento? Então é isso, a gente educa. Então é uma educação natural da vida. Porque tamanho é a rebeldia, então tamanho é a educação. Então, tem que analisar desse sentido, tá? Continuando, né? Na questão 785, qual o maior obstáculo ao progresso? É a pergunta de Allan Kardec. Vamos ver a resposta. O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral.
porquanto o intelectual se efetua sempre. A gente já explicou por quê, né? À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que, a seu turno, incitam o homem a compreender e a empreender as pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim que tudo se prende no mundo moral, como no mundo físico. É que do princípio do próprio mal pode nascer o bem. Curta, porém, é a duração desse estado de coisas, que mudará à proporção que o homem compreender melhor que, além da que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. Eu estava assistindo um vídeo, um dia desse, em que a pessoa estava respondendo um podcast, né? E aí, a pergunta era, como é que Deus fez tudo? E aí, esse entrevistado, né, fala assim, olha, só os espíritos superiores que podem saber disso. Só os espíritos superiores. Nós não temos condições para isso. E aí o entrevistador perguntou assim, e não pode perguntar a esses espíritos superiores isso? Aí o outro respondeu, pode, nós perguntamos. Só que eles explicaram de tal maneira que a gente não entendeu absolutamente nada. Porque nós ainda não estamos no nível de entendimento disso. Então, o que nós temos que fazer? Esse progresso moral para começarmos a avançar nas percepções e sincronicidades mais profundas. Porque se eu busco só o progresso intelectual, o que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando aqui no plano físico. O meu intelectual está na razão direta das necessidades físicas. Quando eu trabalho moral, eu começo a ter sintonias, percepções e sincronicidades bem mais avançadas, que aí eu começo a entender melhor a vida. Por isso que ele fala que é melhor o progresso moral, porque você começa a se fazer credor de entendimentos superiores. Sabe esses xamãs, esses visionários, né? Essa turma, esses rishis, né? Os médiums, quem são eles? São pessoas que conseguem ver um pouquinho além. A princípio, pode ser que o médium tenha uma pequena visão, mas à medida que ele vai moralizando, ele começa a ter percepções muito mais avançadas. Então o mundo se torna diferente para ele. Ele já não vê mais o mundo como naturalmente ele via antes. Porque o progresso moral, o respeito que ele tem às coisas, a ele, a tudo que está em torno dele, como obras divinas, faz com que ele comece a entender o conteúdo da obra divina. Então, meu irmão, está nas nossas mãos. Se a gente não fizer esse esforço, a gente vai ficar só fazendo para comer, dormir, né? Casar, ter filhos, e ter um sono, né? Uma noite de sono, uma bebida. Vai ficar assim, só nisso. Porque a gente fez o progresso intelectual, eu ganho um valor muito bom, meu salário muito bom, mas eu só fiz o progresso intelectual, o progresso moral é diferente. Aí ele olha para o mundo assim, nosso mundo é totalmente diferente. Ele fala assim, mas eu acreditava naquele mundo que eu vivia. Guarda isso com você, tá? Bom, agora nós vamos aqui para uma observação de Allan Kardec, né? Ele vai dizer, há duas espécies de progresso, que uma a outra se prestam mútuo apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado. É o progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro tem recebido, no correr desses séculos, né, todos os incentivos, que é o progresso intelectual. Por isso mesmo atingiu um grau a que ainda não chegara antes da época atual. Ele está falando do século XIX, né, que é o século das grandes descobertas da ciência, né? Então ele falou, olha, o progresso intelectual fez isso acontecer. Muito falta agora para que o progresso moral, que é o segundo, se ache no mesmo nível. Entretanto, comparando-se os costumes sociais de hoje com os de alguns séculos atrás, só um cego negaria o progresso realizado. Ora, sendo assim, por que haveria essa marcha ascendente de parar com relação, de preferência, ao moral do que com relação ao intelectual? Porque será impossível
que entre o século XIX e o 24º século haja a esse respeito tanta diferença quanto entre o 14º século e o século XIX. Duvidar fora pretender que a humanidade está no apogeu da perfeição, o que seria absurdo, porque ela ainda não é perfectível moralmente, e o que a experiência desmente. Então, aqui ele está dizendo que houve um progresso muito grande nos séculos anteriores. Mas e daqui até o século 24? Como é que será? Muito mais, né? Muito mais. Por quê? Porque nós teremos entendido muito mais coisas. E agora, aí sim, vai ter que entrar o progresso moral. Porque o próprio progresso intelectual vai nos obrigar ao progresso moral, para a gente conviver bem, né? Para a gente ter uma vida de relação, uma vida de compartilhamento, de fraternidade legítima. Isso vai acontecer na humanidade. Tomara que a gente esteja aqui naquele momento, né? Quem sabe a gente estará, né? Questão 786, né? A história que muitos povos, depois de abalos que os revolveram profundamente, recaíram na barbárie. Onde está, nesse caso, o progresso? Então, ele conta que tem muitos casos que muitos povos, né, depois que sofreram abalos, revolveram profundamente, recaíram na barbárie. Tem muita história do dilúvio, né? Que antes do dilúvio a vida era uma maravilha, e depois do dilúvio foi um processo que começa sério, né? Mostrando lá o Noé que bebia a beça, a confusão toda, né? E aí a resposta é: quando tua casa ameaça a ruína, mandas demoli-la e constróis outra mais sólida e mais cômoda. Mas enquanto essa não se apronta, há perturbação e confusão na tua morada. Muito interessante essa resposta, né? Então, onde se tira uma casa tá velha, vamos arrumar outra casa, então a confusão é generalizada. Compreende mais o seguinte: eras pobres e habitavam um casebre. Tornando-te rico, deixaste-o para habitar um palácio. Então, um pobre diabo, como eras antes, vem tomar o lugar que ocupava e fica muito contente, porque estava sem ter onde se abrigar. Pois bem, aprende que os espíritos que encarnados constituem o povo degenerado não eram os que constituíam o templo do seu esplendor. O que ele está falando? Então, mudam os espíritos. Então, vamos imaginar que numa época estavam espíritos mais evoluídos, né? E agora esses foram embora, evoluíram, foram embora, então outros espíritos vão ocupar aquele lugar, e são espíritos menos evoluídos. Então dá a impressão que houve um regresso no progresso. Não, porque o progresso que aqueles espíritos já fizeram foi com eles. Agora chega uma nova leva de espíritos que não chegou ao apogeu deles, mas que chegará também. Os de então, tendo se adiantado, passaram para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto os outros menos adiantados tomaram o seu lugar, que ficara vago, e que também a seu turno terão um dia que deixar. Que é a lei do progresso inexorável. Lei inexorável do progresso. Todos nós estamos submetidos a ela, né? Então não houve um retrocesso no progresso, houve avanço. Por quê? Porque esses espíritos que vêm habitar, né, aquela situação que os que progrediram habitavam, eles também progrediram para chegar ali. E quando aqueles que foram, eles deixam sempre o campo morfológico criado para os que vêm. Então, eles já chegam naquele campo. Você não vai fazer, por exemplo, quando você vai numa conferência, um estudo qualquer, quando você entra no ambiente, você já não sente a vontade de aprender o que você foi lá? Porque tem um campo formado, um campo espiritual formado. Então, assim também acontece com as civilizações. Tá? Então, vamos continuando aqui. Olha. Questão 787A. Não há raças rebeldes por sua natureza ao progresso? Há, mas vão aniquilando-se corporalmente todos os dias. Uns matam os outros. Você observa isso, né? Nessas facções criminosas, uns matam os outros. Então é a rebeldia. A rebeldia é uma coisa séria. A rebeldia é porque eu não quero seguir a lei de Deus. Então a gente entra em estados complicados, né? Qual será a sorte futura das almas que animam essas raças? Chegarão, como todas as demais, à perfeição, passando por outras existências. Deus a ninguém deserda. Então não tem problema. Nós vamos chegar lá. Agora, quanto mais a gente demorar, mais a gente sofre. Concorda?
Quanto mais eu demoro, mais eu sofro. Maria chegou no trabalho, fez o trabalho dela e saiu às 3 horas da tarde. Joana chegou no trabalho e ficou molengando e saiu 8 horas da noite. E era o mesmo nível de trabalho. É isso que acontece. Na vida, no progresso espiritual, assim também. Assim pode dar-se que os homens mais civilizados tenham sido selvagens e antropófagos? Tu mesmo foste, mais de uma vez, antes de seres o que és. Então, nós já fomos tudo isso, né, gente? Nós já fomos essas pessoas, né? Selvagens, trogloditas, sei lá, essa galera toda aí, já passou por lá. E chegamos ao nível que chegamos hoje. De estarmos aqui estudando, né? Essa beleza, né? Que é a doutrina espírita. Então, 787, não há raças rebeldes por sua natureza ou progresso? Há, mas vão aniquilando. 787A. Qual será a sorte futura das almas que animam essas raças? Chegarão como as demais. A perfeição. E a 787B, assim pode dar-se que os homens mais civilizados tenham sido selvagens? Sim, foram. Ele fala, tu mesmo o fostes um dia. Olha só, né? E aí nós vamos para a questão 788. A pergunta de Allan Kardec são: os povos são individualidades coletivas que, como os indivíduos, passam pela infância, pela idade da madureza e pela decrepitude. Essa verdade, que a história comprova, não será o molde de fazer supor que os povos mais adiantados deste século terão seu declínio e sua extinção como os da antiguidade? Os povos que apenas vivem a vida do corpo, aqueles cuja grandeza unicamente assenta na força e na extensão territorial, nascem, crescem e morrem porque a força de um povo se exaure, como a de um homem. Aqueles cujas leis egoísticas obstam ao progresso das luzes e da caridade morrem, porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas para os povos, como para os indivíduos, há a vida da alma. Aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador viverão e servirão de farol aos outros povos. Está dando para você entender? Como é importante saber disso tudo? Da lei do progresso? Como todos nós estamos submetidos a ela? E que temos que crescer. Temos que deixar a tiazinha, o tiozão lá da festa, temos que deixar aquele bebum, né, que sai aí fazendo um mal muito grande a ele, deixar de usar drogas alucinógenas, de usar cigarro, sabe? De ter uma experiências sexuais absurdas que só fazem mal, que mexem com energias. Então nós temos que entender, sabe, minha gente? É hora de entender o crescimento natural que estamos envolvidos com ele. É isso que o Espiritismo está nos convidando a pensar seriamente, tá? A questão 789 agora. O progresso fará que todos os povos da Terra se achem um dia reunidos, formando uma só nação? Essa pergunta é ótima, né? Eles respondem, uma nação única não será uma nação única não, seria impossível, visto que a diversidade dos climas se originam costumes e necessidades diferentes, como constituem as nacionalidades, tornando indispensáveis sempre leis apropriadas a esses costumes e necessidades. Você pensa nas latitudes, né? Hemisfério norte, hemisfério sul, é bem diferente, né? Então, quer dizer, nós vamos nos adaptar a esses locais. Então, não tem como você ter uma nação única, porque tem as diferenças de latitudes. Quando, por toda parte, a lei de Deus servir de base à lei humana, os povos praticarão entre si a caridade como os indivíduos. Então, viverão felizes e em paz, porque nenhum cuidará de causar dano ao seu vizinho, nem de viver às expensas dele. Então, naquele futuro, nós vamos lá para o hemisfério norte e seremos tratados como irmãos, desde lá vem para cá, serão tratados como irmãos em todas as latitudes. Então, serão nações diferentes por causa da cultura e do ambiente que eles vivem, que as pessoas vivem, mas serão irmãos em comunhão com Deus. Esse é o futuro da Terra, tá, meu amigo, minha amiga? Você gostaria disso? Então, lute por isso, faça valer a tua
parte, né? No quadro ao lado, pode-se ter uma ideia de como se procede o progresso do espírito através das sucessivas reencarnações. Por este quadro, vê-se que quanto mais próximo do grau zero, está aqui, ó, quanto mais próximo do grau zero, menos evoluído será o indivíduo. Ao passo que aquele que mais se aproxima do 10, né, será uma pessoa com alto grau de conhecimento e amor, ou seja, de sabedoria, e depois dele terá atingido um grau comumente chamado de angelitude, o que na escala espírita corresponde ao estágio de espírito puro. Então, nós temos um quadro de evolução espiritual. A gente vai progredindo. A gente vai deixando a matéria bruta, que é essa cor mais pesada, mais densa, e vai entrando a cor mais suave aqui em cima. Até que a gente vai deixando, essas cores representam frequências. Então, eu vou deixando essas frequências mais pesadas, e à medida que eu vou fazendo isso, já no grau 1 eu já faço isso. Eu já vou pegando as frequências mais suaves, até chegar a um estado de espírito puro, né? Que Kardec coloca para nós. Tá? Então, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar o seguinte, olha, ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada gerações, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Marcham, assim, paralelamente, o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, os dos vegetais e o da habitação, porque nada na natureza permanece estacionário. É lindo isso aqui, gente, maravilhoso. Por quê? Porque tudo progride, tudo progride. Desde que a Terra foi se formando, já criou o progresso. Ela era uma bola incandescente, foi resfriando, já era o progresso. Depois forma o solo, progresso. Forma as montanhas, progresso. E vai por aí. Só que demorou. Depois vem os vegetais, né? Vem os animais, os minerais, vegetais, animais, o homem. Tudo é progresso, gente. Tudo é progresso. Então, desde o instante da criação da Terra e da habitação dos seres que aqui estão, tudo foi um progresso só. E tem gente que tenta complicar isso, coitados, né? Não vão conseguir. Tá? E aqui, né, evolução através dos diversos reinos, né? É um texto do Leon Denis que ele diz o seguinte: as ciências que estudam o comportamento animal, tanto a etologia quanto a psicologia comparativa, surgiram no século XX, após, portanto, Kardec ter escrito a codificação. Assim sendo, para se ter uma melhor compreensão de como o princípio inteligente evolui através dos reinos da natureza, é recomendável um estudo das obras que constam da sua bibliografia, não exaustiva sobre o assunto. É importante observar, para a compreensão dessas obras, que, para o Espiritismo, a humanidade está num reino à parte dos demais animais, reino este que é chamado de hominal, uma vez que somente o ser humano possui a consciência moral. Isso é lindo, lindo, lindo. A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Vamos repetir esse negócio aqui? A alma dorme na pedra, sonha no vegetal, a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem, que é um texto do Leon Denis. Então, minha gente, é importante entender, né, a lei do progresso. Então tem o poeta do dia, ele vai dizer o seguinte: eis aí o espírito posto por Deus para evoluir. A princípio sementinha tenra, igual pedra pequena, dura porque é contextualizada, livre porque flutua no espaço onde é colocado e na terra onde é adubada. E lá vai a sementinha, agora embrião, depois condão que se liga ao Criador, e vai e aprende, e a semente se solta, é agora galho, depois árvore, ainda irracional, caminha feito feliz nas savanas e florestas, numa festa. Depois vira homem, homem feito de argila, porque moldado na matéria, e depois precisa dela se soltar. Às vezes é difícil deixar esse aconchego, mas a crisálida cresceu, e lá vai a borboleta em busca do seu apogeu.
A cada passo no compasso da evolução, o espírito vai como bólido, agora de luz, em busca da essência para a qual foi criado. Esta é a lei. Esta é a jornada que cada qual faz. Bom é para aquele que entende e prossegue. Aí está, meu amigo, minha amiga. Que coisa bonita, né? A arte consolidando a ciência. Muito bonito. Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Primeira parte da Lei do Progresso. No outro estudo, faremos a segunda parte. Guarde com você. Faça sua pesquisa lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte do Livro das Leis Morais. Busca lá a Lei do Progresso, dá uma estudada e você tira suas dúvidas também. Eu deixo para você o meu abraço. Se você quiser conversar conosco, manda aí teu recado aqui para o Gresg, que eles nos encaminham. E aí nós vamos conversando, tá bom? O meu grande abraço para você, que Jesus continue te abençoando. Muito obrigado por você ter estado aqui conosco. Agradecemos a espiritualidade, agradecemos a todos aqueles que contribuem para que este trabalho possa chegar até você. Muita paz, muito obrigado. Tchau. Até o nosso próximo estudo. Lei do Progresso 2.